Tudo bom, gente? Então, hoje, dia 24 de junho, é um dia muito importante, uma data muito importante, né? É a data do nascimento de João Cândido, uma das pessoas mais marcantes aí da nossa história popular da primeira fase da República, que era a República Velha, né? Logo, fazia pouco tempo que o Brasil havia proclamado a República, né? O Brasil proclamou em 15 de novembro de 1889 e ele vai liderar um movimento muito importante no ano de 1910, que vai ser a Revolta da Chibata. O Brasil, né, foi um dos últimos países aí a terminar, a fazer a abolição de escravaturas, né? A gente aboliu a nossa escravidão no ano de 1888, 13 de maio, né? Estados Unidos, lá com Abraham Lincoln, que é um país, né, que tem um histórico racista em muitos pontos, aboliu a escravidão lá em 1862 com o Homestead Act, né? Então já fazia um bom tempo. E a imagem do Brasil, ela estava feia lá fora, né? Tanto tempo de escravidão, a nossa imagem estava feia. Muita gente, né, questionando o Brasil por conta de ainda manter a escravidão. E a gente né, fazer a Lei Áurea da Princesa Isabel não significa que acabou a escravidão, e também a forma com que os escravos foram libertos, né, não condiz com o que eles mereciam, né? Ter uma inclusão social, um país totalmente racista, que não daria emprego para negros, que não daria oportunidade para negros, né? Já estava vivendo um período de longa escravidão que durou de 1534 até 1888, né? Então a cabeça era escravocrata e em muitos casos, né, a escravidão continuou. Até hoje temos casos de escravidão, né? Mas enfim, voltando para o João Cândido. Então, 1910 fazia pouco tempo, foi em 1888 que os escravos foram libertos, fazia pouco tempo que tinha tido essa liberdade, né? Aí o João Cândido, ele era um marinheiro, e dentro da marinha, e nesse caso vai ser no encouraçado Minas Gerais, um navio muito importante da história do Brasil, lá no Rio de Janeiro, né? Ele vai se revoltar com a condição, né, dessas pessoas escravizadas aqui no nosso país, né? Porque as formas com que a Marinha tratava os marinheiros negros e mulatos era da forma da época da escravidão, exatamente da mesma forma, gente. Eles davam chicotada nos marinheiros, né? Então você tinha aquelas chicotadas que deixava as costas deles toda rasgada, né? Era um sofrimento muito grande. E além disso, né, dava um resto de comida para esses marinheiros negros e mulatos, comidas estragadas, né? Era um tratamento totalmente aviltante a qual eles eram submetidos. E um movimento de revolta contra isso, que teve apoio do senador Rui Barbosa, um civilista, ele começou a acontecer. É importante ressaltar, queridos, que o Rui Barbosa, ele era um político que na época do Dom Pedro II, na época da Lei Áurea, ele defendia uma indenização para cada negro liberto, o que o Império se negou a fazer. O Segundo Império Brasileiro não indenizou os negros libertos, né? Não indenizou nem os escravocratas, os escravistas, as pessoas que tinham escravos, assim como também não indenizou esses negros libertos. Então eles não receberam nada. E o Rui Barbosa lutava não só por uma abolição, mas por uma indenização moral, por tudo que eles passaram, né? Por tudo que eles foram submetidos. E esse Rui Barbosa, na época, né, agora saindo do Império, voltando para a República, né, em 1910, esse Rui Barbosa, ele vai defender o movimento desses marinheiros negros, né, que estavam contra esse tipo de maus tratos da qual eles estavam sendo submetidos. Então, o Rui Barbosa reconhece o próprio João Cândido, que é o aniversariante de hoje, né, como o líder desse movimento, e essa revolta da chibata, devido às chibatadas que eles tomavam como punição, essa revolta da chibata vai acabar sendo bem sucedida, né? O governo federal acaba, né, dando anistia a esses revoltosos, e além de dar, né, anistia, vai ser proibido os açoites por parte da Marinha Brasileira. Ou seja, vai ser proibido esses castigos físicos da qual eles eram submetidos. Só que isso, gente, essa vitória, essa conquista deles, né, não vai ser tão marcante a longo prazo.
tá? Por quê? Porque o governo federal meio que vai voltar atrás, né? Vai eclodir uma nova revolta de marinheiros contra racismo, né? Contra o racismo que era marcante dentro da Marinha Brasileira nesse período, e isso vai fazer com que os revoltosos que haviam sido, né, anistiados, conseguido o que queriam, vão acabar sendo submetidos a uma segunda nova punição. Por incrível que pareça, gente, o João Cândido, depois disso, ele vai ser, né, muitos deles vão ser presos, e o João Cândido, ele vai ser enviado para um hospício, né? Porque ele incomodava, ele era uma liderança e ele podia, né, influenciar outras pessoas, tá? E como ele era uma liderança, ele podia influenciar, isso era um incômodo para o governo, certo? Então ele vai ser enviado para um hospício, vai ficar pouco tempo no hospício, né? Vão atestar que na verdade ele era normal, ele não era louco, tá? Vai sair do hospício, mas as revoltas vão ser caladas, tá? Portanto, a forma que ele vai ser tratado a longo prazo vai ser absurda. E também, né, vai ter, naquele período, muito preconceito em relação a esse movimento por ser, de fato, um movimento de negros. Então, é importante, gente, é muito importante, ainda mais na onda do que anda acontecendo ultimamente. Vimos o caso dos Estados Unidos e tudo mais, não vou entrar a delongas na questão de opiniões sobre isso, mas é muito importante a gente lembrar essas personagens históricas, né, que marcar as personagens mais humildes, né, que marcar as personagens humildes, as personagens afrodescendentes, né? Essas personagens, elas têm que ser lembradas, porque elas também fazem parte da nossa história e elas são um símbolo de luta por dias melhores, por coisas melhores, né? Porque são coisas de muito tempo atrás, 1910, é mais de 100 anos atrás, mas a gente ainda vê, né, problemas de preconceitos, problemas de racismo, essas coisas infelizmente ainda são presentes, né, ainda existem. Então eu queria, gente, dedicar esse dia em memória ao João Cândido, dar os meus parabéns para ele, né? Espero que ele esteja num lugar melhor do que o lugar que ele se encontrava em 1910, né? E tudo que ele passou, e espero sempre que o mundo venha a evoluir e que sempre o mundo e o nosso Brasil, é claro, né, venha a se tornar um lugar melhor. Certo, gente? Então essa é a minha contribuição para com vocês hoje, né? Um pouquinho né, conhecimento histórico nunca é demais, tá bom, queridos? Muito obrigado pela atenção de quem me aguentou assistir até aqui.